Olá, pessoal. Essa videoaula vai falar sobre diagrama de Pareto. Então, todo o material que será comentado aqui está no capítulo 3 de Zônia Vieira, Estatística para a Qualidade, ok? Então, vamos começar. Bem, de acordo com Vieira, uma das grandes preocupações da gestão da qualidade é o desperdício. Porém, às vezes não se sabe as causas desses desperdícios, nem quantas vezes ele ocorre e em que local está sendo gerado as perdas. Então, por isso que um dos objetivos da gestão da qualidade é identificar as perdas e suas causas e reduzir elas até serem eliminadas ao ponto de diminuir o desperdício, certo? Então, é, Vieira faz algumas considerações em relação às perdas, né? E cita algumas delas, tais como produção de itens com defeito e ou falha, necessidade de reparo e ou retrabalho, despesas extraordinárias, acidentes de trabalho, quebra de equipamentos, furto, falta de estoque, demora de entrega e erros na entrega. Bem, então, de acordo com essas causas, né, esses itens que nós acabamos de citar, a gente pode estabelecer, né, a ordem em que essas perdas ela devem ser sanadas, né, ou seja, serem solucionadas. Então, o diagrama de Pareto, certo? Ele foi criado para estudar perdas na indústria, organizando-as organizando-as por ordem de frequência, ou seja, é, a quantidade de vezes em que aquela ocorrência, certo? Ou seja, a perda, ela foi apresentada, certo? Foi citada ou foi encontrada várias vezes. Por isso, é comum dizer que o diagrama de Pareto ajuda a estabelecer prioridades por mostrar a ordem em que as causas das perdas devem ser sanadas de acordo com sua frequência. Então, para que serve, né, o diagrama de Pareto? Então, Vieira ela diz que o diagrama de Pareto apresenta a distribuição das perdas por ordem de frequência. O analista pode, então, estudar primeiramente as perdas que ocorrem com maior frequência. O diagrama de Pareto ele estabelece, portanto, as prioridades, porque estabelece a ordem que as perdas devam, né, ser sanadas. Então, aquela com maior frequência é que teria prioridade, digamos assim. Bem, para fazer o diagrama de Pareto, né? Qual é a sugestão de Vieira? Primeiro, determine o tipo de perda que você quer investigar, como, por exemplo, peças com defeitos. Depois, especifique o que você quer investigar. Outro exemplo, né? O tipo de defeito, localização e as causas do defeito. Estabeleça antes de começar a coleta de dados, período de tempo em que isso será feito. Organize uma folha de verificação, né? Lembra que a gente falou sobre isso, né? A terceira ferramenta, a segunda, segunda ferramenta, né? Da, da estatística, né? Então, terceira ferramenta, tá certo? De controle de qualidade. Então, da gestão da qualidade. Então, com as categorias do que você decidiu investigar. Se você decidiu investigar tipos e defeitos, escreva os tipos conhecidos em uma folha de verificação. Vai preencher a folha de verificação. Depois, você vai fazer a contagem, né? Justamente do que? Dos defeitos,
certo? Essa contagem, ela é justamente o que? A frequência. Então, organize as categorias por ordem decrescente, né? Então, a frequência que foi mais pontuada para menor pontuação. Porque justamente aquela que deve ser feita, deve ser observada, certo? Com maior cuidado. Se algumas das categorias tiverem frequência muito baixa, agrupe todas elas numa única categoria, né? Ou seja, de menor frequência, menor valor em relação a monitoramento, enfim, e ela ser denominada como outros, a não ser que ela realmente seja importante, certo? E coloque essa categoria na última linha da tabela e faça o que? Calcule o total, ou seja, o total de em relação à frequência, né? As contagens em que os defeitos, né? Eles ocorrem. Então, aqui o primeiro exemplo do autor, que ele coloca aqui, exemplo 3.1, são defeitos dos produtos na tabela 3.1, certo? Então, foi copiado e colado aqui essa tabela para a gente verificar o que o autor supôs, né, como defeito, tá certo? Então aqui ele cita que os defeitos são, né, das peças, saliência, aspereza, riscos, manchas, outros, tá certo? E pontua, né, a quantidade de vezes em que esse defeito ele ocorre. Então é justamente a frequência, certo? E a gente observa que ele foi essa frequência ela é colocada, né, na tabela, distribuída, certo? Em ordem decrescente. Então, os outros, né, ele foi colocado aqui na última linha, mesmo que tenha uma frequência maior do que os anteriores, né? No caso aqui de manchas e de cor, certo? É porque, na verdade, ele é uma somatória, né, de, de pontos, né, ou seja, de defeitos que foi agrupados e aí deu essa pontuação, certo? Então, a partir dessa tabela aqui e da contagem de frequência, o que é que o autor pede? Calcule as frequências. Então, além de você ter encontrado as frequências, ele pede as frequências relativas, as frequências acumuladas e as frequências relativas acumuladas, certo? Então, é, quando se faz isso, você vai desenhar o diagrama de Pareto e a curva de Pareto, certo? Então, sugiro que vá ler, né, o passo a passo da autora no capítulo 3, página 22, para desenhar o diagrama de Pareto. E para desenhar da curva de Pareto, certo? A partir daqueles dados da tabela, também sugiro que vá ler o passo a passo da autora do capítulo, também capítulo 3, da página 23. Porém, certo? Trago aqui a explicação na planilha do Excel, para ficar mais fácil, tá? Então vamos a ela. Então aqui na planilha nós temos a tabela feita pelo autor, tá certo? Aqui copiada aqui e aqui foi construída no Excel, né? Para mostrar que pode ser utilizado a planilha, certo? Do Excel para fazer esse tipo de tabela e também o gráfico. Então fica muito mais fácil você fazer a tabulação, né, desses dados a partir de sua folha de frequência, certo? Que for usada para monitorar e identificar os defeitos. Então, aqui foi colocado cada uma das frequências relacionadas com o tipo de defeito. E em seguida foi feito o que? O cálculo, né? Vou aumentar aqui.
da frequência relativa. O que significa frequência relativa? A frequência relativa, na verdade, ela é o percentual, né, da fração, ou melhor, da proporção ou fração, certo? Da frequência de cada defeito dividido pelo total multiplicado por 100. Então, aqui tem uma formulazinha, né? Tá certo? Quem não sabe mexer no Excel, mas é aquele que sabe, né? Então, é justamente você vem aqui, certo? Para ativar o módulo função, é só apertar no teclado o igual. Eu vou selecionar aqui a frequência relacionada ao defeito de saliência, que está na coluna C, certo? Linha 3, né? Conforme está mostrando aqui, isso aqui é a identificação, né, da célula no programa, certo? E aí, esse valor 19, ele tem que ser dividido. Então, a divisão, né, o sinal da operação, divisão é o barra, né, inclinado, né, certo? Dividido por 80. Então, 80 está, né, na coluna C e na linha 9, né, conforme ele mostra aqui. Mas acontece que, além de eu calcular a frequência relativa para esse defeito, eu tenho que fazer o mesmo para os outros, né? Então, existe um módulo, né, da gente fixar, porque esse valor total aqui, ele vai ser utilizado para o cálculo das outras frequências relativas para os outros defeitos, certo? Então aqui eu posso clicar tanto no início como no fim e apertar a tecla F4 do meu computador, certo? Do meu teclado. Apertando isso, o que é que vai acontecer? Aparece aqui, né, o símbolo, né, certo? Do cifrão, que aí ele está fixando a minha coluna e fixando a minha linha, certo? E aí eu aperto o Enter, né? Ele vai calcular. Aqui eu vou aumentar o número de casas decimais, certo? Sim, como é frequência relativa, então eu tenho que colocar aqui em porcento, tá certo? Em porcentagem. Então, aqui eu vou puxar essa alça, né, dessa primeira célula. Quando eu faço isso, eu estou copiando a fórmula da primeira célula, certo? Da coluna, até aonde eu selecionei, a última célula que eu selecionei do meu da tabela, tá certo? Então aqui eu encontro o que? A minha frequência relativa, certo? A frequência acumulada, ela está relacionada à acumulação da frequência, certo? Ou seja, a somatória, né, de cada uma dessas frequências, tá certo? Ela vai se acumulando em relação uma à outra, tá? Então, na verdade, como a primeira frequência é a de saliência e antes dela não tem outra, então nessa célula aqui de frequência acumulada, o valor da frequência de saliência vai ser quem? Vai ser o mesmo, certo? E na verdade seria o total o acúmulo da frequência, né? De acordo com os tipos de defeitos, tá certo? Então aí vai um processo de acumulação de dados. E nesse caso, o que eu vou fazer? Essa aqui na frequência, no tipo de defeito saliência, como só tem ela, né? Antes disso não tem uma outra tipo de defeito, certo? Então o valor da frequência acumulada da primeira célula em relação à deficiência vai ser ela mesma. Porém, na próxima célula, né, a frequência acumulada é justamente quem? A soma da frequência
do defeito saliência, que corresponde a 19, mais a frequência do defeito, né, tipo aspereza. Então, seria o valor de 19 mais 18, né, que vai dar 37, certo? Então, vamos lá. Esse valor aqui, essa é o cálculo, né, eu justamente coloquei aqui igual para ativar a função do Excel. Como a frequência acumulada da primeira é a mesma da saliência, ela não muda. Porém, na segunda célula, né, a frequência acumulada ela vai mudar, né? Então vai ser igual a quem? A frequência anterior, que é 19, né? Eu vou pegar a minha frequência acumulada anterior, certo? Que é o resultado, tá certo? Da somatória do primeiro tipo de defeito. E vou somar, né? Certo? Com a frequência da próximo tipo de defeito, que é de aspereza, 18. Então, a soma desses dois valores aqui, ó, estou somando na diagonal, certo? Por quê? Porque esse resultado aqui já é o valor anterior, que corresponde a 19. Então, aperto o Enter, né, que ele vai dar o valor calculado. 37 já é o resultado da somatória desses dois. Então, é muito mais prático, na próxima célula, eu pegar o resultado 37, certo? Que é a soma das anteriores, mais a próxima frequência correspondente ao tipo de defeito, que seria riscos, certo? E assim eu vou calculando, né? Então, a próxima seria a soma anterior acumulada, o resultado da frequência acumulada anterior mais a frequência do tipo de defeito seguinte, né? A frequência seguinte correspondente ao tipo de defeito. Então, estou somando na diagonal, certo? Então, eu estou somando na diagonal, certo? 49 mais 10, então dá 59. A mesma coisa vai acontecer para quem? Para 59, que é a próxima, né, acumulada, que foi a soma com 10, que aí vai dar 69. E assim sucessivamente. Tanto que no final você vai ter o quê? O valor total acumulado, que é justamente o quê? A somatória, né, ó, do total das frequências, né? 19 mais 18 mais 12, 10, 10 e 11, certo? Então, aqui é a minha somatória, o total. Esse valor de 1 aqui é justamente porque aqui daria o quê? 100%, né? Tá certo? Que é a frequência relativa. Então, deixa eu... Certo? 100%. Então, já calculamos a frequência acumulada, vamos calcular agora, da mesma forma que fizemos aqui da frequência acumulada, vamos calcular a frequência relativa também acumulada, né? Então, vai ser o quê? A somatória aqui, certo? Da coluna D, que corresponde à frequência relativa. Então, agora nós vamos acumular, né, os valores correspondentes a cada tipo de defeito. Então, aqui
A primeira vai ser ela mesma, né? 24, certo? Deixa eu apagar aqui, porque é acumulada. Então, a primeira vai ser igual a 24, certo? Ela não tem, né? Como eu disse, a acumulada é a somatória, né? Da próxima com a anterior, né? Certo? Ou a primeira com a seguinte. E assim sucessivamente. Então, nesse caso, a primeira frequência relativa é 24, então a acumulada dela vai ser ela mesma. Enquanto que a frequência acumulada relativa da próxima célula, que é o defeito é a aspereza, vai ser 24, certo? Mais 23. Então, seria o valor de 24, que já está aqui, né? Vou somar também na diagonal, porque esse valor aqui da coluna F já é o resultado, tá certo? Da soma da frequência relativa que está aqui, desse lado na coluna D. Então, aqui é a identificação do valor que está na coluna F, linha 3, e aí eu vou somar com 23, aperto o Enter, 46, certo? A próxima vai ser 46 mais, certo? 15. Próxima, né? 61 mais 13. E a seguinte, 74, certo? Mais 13, né? E a última, 86 mais 14, né? Que corresponde a 100%. Pronto. Aqui está a tabela, tá certo? Onde eu calculei, né, a partir da frequência tabulada, né, utilizando a folha de frequência, eu calculei a minha frequência relativa, depois a minha frequência relativa, que é, né, novamente, é a fração, certo? Ou seja, a divisão de cada frequência correspondente ao tipo de defeito dividido pela somatória, pelo total, certo? Por 80. 19 por 80 multiplicado por 100, ok? Se você não quiser multiplicar, é só vir aqui, ó, e o estilo, né, de porcentagem, tá certo? E a sua célula, o seu valor já fica convertido já para porcentagem. E assim sucessivamente, né, até o final. E aqui a somatória, né, desses valores de porcentagens. A frequência acumulada é a somatória, certo? De cada frequência, né? Uma a uma. Ou seja, a primeiro defeito, a soma dos dois do defeito que você quer calcular, da frequência acumulada, mais a anterior, e assim sucessivamente, certo? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, minha coluna, essas três colunas, certo? Tipo de defeito, frequência e frequência acumulada relativa. Venho aqui inserir e clico aqui, ó, inserir gráfico de estatística. E aqui a gente tem histograma e o outro a gente tem um gráfico, ó, Pareto, certo? Escrito. Então clica nele, certo? E aí você já vai fazer seu gráfico, certo? Simples, simples assim. Como é que eu faço para selecionar as colunas que eu quero para desenhar, né? Fazer o meu gráfico, tá certo? Então eu aperto aqui, seleciono o meu teclado, né? Aperta a tecla Ctrl, certo? Seleciono a coluna que eu quero e a próxima, né? Pulando aqui as outras duas colunas. Então, dessa forma, eu seleciono, posso depois soltar a tecla e ir, né, inserir, e aqui, ó, inserir gráfico de estatística. E eu seleciono o segundo, que corresponde a Pareto.
ok? Então, o que é que acontece? Após selecionar, eu já tenho aqui, ó, o meu gráfico, certo? Pareto. E aí, que é interessante, né? De acordo com a tabela, a gente viu que a frequência, né? Ou seja, o defeito que tem o maior valor foi de saliência, né? E aí o gráfico ele mostra, né? De acordo com a altura da barra, você consegue identificar aquele erro, na verdade, o defeito, né? Que é de maior importância, porque ele deu maior, é, contabilizou em maior frequência, certo? E aí você tem aqui, ó, o inverso, né? Que com relação a essa curva aqui é justamente a linha de Pareto, certo? Aqui é o diagrama de Pareto e aqui é a linha de Pareto, certo? E aqui o que acontece? Esses valores que estão aqui em cima é justamente o valor dado de cada defeito, a frequência de cada defeito, tá? Então, aqui na minha ordenada, certo? Ou seja, no eixo Y, eu vou colocar, eu vou definir como a frequência e aqui na abscissa, né, no eixo X, vão ser os valores correspondentes aos defeitos, certo? Então vamos voltar para lá. Então já teve a explicação da planilha, né, no Excel, como faz, certo? Retornando aí, como desenha o diagrama e faz a curva, certo? E aí eu também, aquela tabelinha eu calculei as frequências relativas, frequências acumuladas e as frequências relativas acumuladas, tá certo? Bem, quando você tem o gráfico, né, o diagrama de Pareto, você vai analisar ela, né? Então, de que forma, né, o autor ele coloca essa observação com relação à análise? Então, vamos lá. Ele coloca a seguinte, né, Vieira, lembre-se de que o diagrama de Pareto deve estabelecer prioridades, isto é, mostrar a ordem de frequência com que os problemas aparecem para que sejam resolvidos nessa ordem, certo? Usualmente se ganha mais trabalhando nas barras mais altas, ou seja, procurando resolver os problemas que ocorrem com maior frequência e não nas mais baixas. No entanto, né, ele faz uma ressalva: se determinado problema tem solução simples, mesmo que ocorra com baixa frequência, elimine-o de imediato, ou seja, resolva ele mais rápido, né? Em primeiro lugar, dê prioridade, porque é uma experiência, né, que ajuda a manter o moral, né, da equipe, porque ele vê que você realmente resolve, né, aquele problema, aquele defeito, mesmo em menor frequência, ele é mais fácil às vezes de resolver, certo? Então, nem sempre o problema é abordado de maneira correta logo de início, certo? Por quê? Porque às vezes todo e qualquer defeito gera, né, uma certa expectativa, até um desconforto, né, nas pessoas que estão trabalhando. Quando você procura um defeito, certo? Então, essa abordagem aí, ela é um pouco, como se diz, um pouco negativa, certo? Então, quando você consegue sanar, né, um defeito ou um problema, que ele, ou seja, maior frequência, ele às vezes é mais fácil, certo? Ou também porque ele realmente precisa ter a necessidade, ou melhor, a prioridade, tá? Para resolver. Quando você consegue dar mais estímulo, né, à equipe. Então, aqui no exemplo 3.6 do livro e na figura 3.4, o autor ele coloca três, ó, diagramas.
Aí aqui, tão lembrado da parte de estratificação, né? Então ele faz a estratificação em relação a quem? Operador, fornecedor e máquina. Então ele separa, certo? Os itens com defeito. E aí ele faz um comparativo, né, entre a frequência em que ocorre o defeito em relação ao operador, fornecedor e máquina. E ele observou, né, segundo o autor, observou que por operador e por partida não mostra onde estava o problema, certo? Então aí você vê que aqui as colunas elas têm a mesma frequência, então a altura é a mesma. Enquanto que no segundo gráfico, com relação ao fornecedor, você tem uma pequena diferença, certo? Em relação à altura de dois fornecedores em relação a outros dois. Que aí ele diz que ele não mostra, tá certo? Ele não é tão relevante, por exemplo, porque não apresenta, né, o problema. Porém, quando você faz a estratificação e é a máquina, né, o extrato, certo? O que ele observa? Que realmente a máquina 1, ó, são quatro máquinas, então a máquina 1 é que você identifica, né, ou seja, foi aquela que pontuou com maior frequência, né, o defeito, certo? Ou o problema. Estava aqui. Então, aqui na terceira classificação por máquina, localizou o problema, certo? Então, foi aonde? Na máquina 1. Então, é interessante, né, você também fazer o diagrama de Pareto por extrato, né, separando, certo? Porque aqui nesse caso, você tem mais de um operador, mais de um fornecedor e também mais de um equipamento, né? Então, a observação do autor é o seguinte: ele diz assim, é importante, porém, notar que os problemas que aparecem com maior frequência nem sempre são os mais importantes. Um defeito que aparece com frequência nem sempre impede o uso do produto, não é verdade? Então, estude o problema sob vários pontos de vista, né? Sobre vários ângulos. Às vezes, interessa sanar os problemas que têm custos mais elevados, certo? Mais elevado para a solução. E não aqueles que ocorrem com maior frequência. Nem sempre aquele que ocorre com maior frequência são os mais caros, né? Então, contraponha dois diagramas de Pareto, ou seja, compare, né? Um mostrando a frequência dos problemas e o outro mostrando o custo para a solução de cada problema, certo? Depois, né, de, é, decida, né, estabelecer quais são as prioridades. E aí, ele coloca aqui no exemplo 3.7, certo? Um diagrama de Pareto 1 com a frequência, que na verdade, a tabela. E aí ele mostra, né, a frequência com relação ao tipo de reclamação ABCD, com relação à frequência. Então, aqui que atingiu maior pontuação foi a A, porém, né, quando a gente observa no gráfico de reclamação com relação ao custo, a gente observa que a reclamação C ela custa mais cara, né? Então é, tem que verificar. Então a decisão da gerência é escolher qual o problema que será resolvido primeiro, se é o mais caro, né, no caso aqui da reclamação C, ou o mais frequente, certo? Então aí é interessante quando a gente faz o gráfico, né, o diagrama de Pareto, porque a gente consegue visualizar, né, essa questão da frequência com relação a uma determinada não conformidade. Então Vieira ele diz assim: quebre grandes problemas ou grandes causas em que o problema ou causas específicas. Depois que você identificou um problema ou uma causa como a mais importante, verifique se pode ser feita uma subdivisão em aspectos mais específicos. Aí eu
a gente coloca aqui um exemplo, um caso de alimento. Você identifica, né, que alimento A, B e C, por exemplo, ele tem algum determinado defeito, ou, né, alguma reclamação, devolução do produto, mas você não sabe por que isso ocorreu. E aí as causas ou aspectos mais específicos seria o quê? Por exemplo, os ingredientes, né? Quanto à formulação, quais foram os produtos que foram colocados ali? Matéria-prima, se teve algum aditivo, né? E os demais produtos que foram usados na formulação para fabricar aquele produto. Além disso, vem insumos, né? Qual foi a data, foi a hora, a máquina, né? O operador, etc, tá? Então, você subdivide, né? Esses problemas para identificá-los. Bem, em resumo, né, Vieira diz assim: do que vimos, é fácil entender que o diagrama de Pareto é uma técnica simples para identificar os problemas que devam ser resolvidos prioritariamente. Em geral, o diagrama de Pareto é usado para ordenar os problemas de acordo com a frequência com que ocorrem. Mas também podem ser feitos diagramas de Pareto para ordenar os problemas de acordo com o custo de solução ou com a importância prática no seu uso do produto, né? São as prioridades, né, gente? Então, é isso aí. Espero que tenham entendido, né? E por hoje é só. E até a nossa próxima videoaula.